O que você mudaria na história de Ben 10 se pudesse? Apesar de amarmos esse desenho na nossa infância, Ben 10 é cheio de algumas coisinhas bobas, mal resolvidas ou simplesmente inaceitáveis. Em 5 Years Later, a série de quadrinhos da gringa criada pelo Curdy Arts, que segue 5 anos depois do Omniverse, tenta de muitas formas aproveitar da liberdade de criação e corrigir, melhorar ou esclarecer vários detalhes da história. E novidades, gurizada! Na descrição está disponível o 4º capítulo da tradução do relógio esquisito de 5 Years Later. Então, depois de assistir todo o vídeo, corre lá para ler. De pouco em pouco vamos trazer todos os capítulos para que a comunidade BR possa aproveitar desta história incrível. Bora conferir as principais mudanças? Tem umas aqui que são tão boas que dá vontade de dizer que é canon. Partiu! Curiosidade número 1. Sabe aqueles zumbis que aparecem no final do filme do Segredo Omnitrix? Eles tiveram o nome de sua espécie alterada de Ormerons para Writers. Isso porque nosso amigo Duru quis evitar a criação de mais nomes de espécies similar aos dos planetas. Pura balaca. Curiosidade número 2. É sempre bom quando temos uns detalhes que explicam certos mistérios da verdadeira história da humanidade na Terra. As pirâmides do Egito deixam muitas dúvidas sobre sua construção, dada a grandiosidade das obras. E em Ben 10, Destruição Alienígena, temos no decorrer da luta entre Ben e o pai de Azimuth uma explicação que foram os Tetramandos que ajudaram os humanos a construir os monumentos. Uma boa explicação, contudo, mais tarde em Omniverse descobrimos que uma dupla de galvanianos meio sus também estavam envolvidos. Se já não bastasse essa confusão de quem construiu, em 5 anos depois, as pirâmides foram monumentos para os Tepco fãs, a espécie do Ben-Múmia. No cânone do Dur the Artist, eles são uma raça que virou mercenária depois de comercializar suas faixas como roupas, e com isso passaram a explorar a galáxia para buscar mais riquezas. Curiosidade número 3. Vocês estão ligados ao Astrodátilo? Aquele alien que substituiu a Rajato em Omniverse? É, esse mesmo. Bom, caso você não esteja ligado, ele utiliza do poder estelar para conseguir voar. Sim, ele tem uma estrela naquela mochila jato dele. Mas isso é em Omniverse, porque em 5 anos depois ele usa um fluido gastrointestinal, algo bem mais biológico do jeito que o Kuro gosta. Curiosidade número 4. Gurizada, apesar de mudar bastante o que já foi estabelecido, é muito da hora entender como a Ink Tank explica detalhadamente o sistema Anur. No programa And Beyond, eles dão uma boa viajada e vão além para mostrar vários fatos e explicações concretas sobre as mais diversas espécies de alien monstro. Aqui em 5 anos depois, os Ogro Terratnais são descendentes dos Opticoides, e o que isso significa é que, sim, Papi Mega Olhos, Fifo Espantoide. A explicação para que a espécie, até então não definida, do Espantoide, seja descendente dos Opticoides, a espécie do Mega-Olhos, é muito interessante, se liga. O planeta de Gurney fica na borda do sistema Anur, e por isso é constantemente colidido com outros corpos celestes. Um deles foi Saitra, o planeta dos Opticoides, que já existe no cânone do Ben Prime, e na colisão deixou cair uns mega-olhos em Gurney. Pela diferença na gravidade e outros fatores climáticos, a evolução mudou a anatomia dos Opticoides, deixando eles mais gorditos e concentrando a posição de seus olhos no rosto. Curiosidade número 5. Bom, se vocês conhecem redesigns de 5 anos depois, já devem ter visto o polêmico gigante. Aqui, aquela casca metálica não existe mais. A pele vermelha agora é uma dura armadura de calo se desprendendo dele. Novamente, Kuro deixou aquele lado mais biológico em vez daquele lado mais robótico. Mas uma coisa interessante é que aquelas diferenças absurdas do tamanho do gigante durante a série são explicadas pela quantidade de energia que o Omnitrix utiliza. Essa sacada é genial. Curiosidade número 6. No cânone atual do Ben Prime não se tem a definição da espécie do atômico. E aqui a gurizada da Ink Tank teve uma sacada genial. Vocês estão ligados quem são os Pripiatosianos B? A espécie do NRG. Aqui eles se perguntaram, bom, se tem um B, quem será que é o A?
uma guerra atômica se instaurou no planeta deles, lá em Andrômeda, e a superfície foi irradiada, criando mutações, resultando nas duas subespécies. Quem se mudou para o subsolo para escapar ainda recebia alguns níveis de radiação que fez com que seu DNA ainda fosse capaz de se adaptar, resultando em uma nova espécie que podia manipular a energia para serem capazes de gerá-la, criando sua própria fonte independente, e tornou-se então os Priaptosianos A. Os outros que optaram por permanecer na superfície absorveram cada vez mais radiação concentrada, resultando em mutações se tornando dependentes da energia nuclear. Esses Priaptosianos se tornaram a espécie Priaptosianos B. No cânone já sabemos que a espécie do NRG era essa, mas sempre ficou a dúvida: se eles são B, quem são A? Valeu pela explicação, Inktank. Muito bom. Curiosidade número 7. Essa é bem interessante também. O alien mais apavorante do Omnitrix deixou de ter uma explicação mística para sua face assustadora dar medo nas pessoas e passou a ter uma explicação mais concreta. Espantoide agora usa gás do medo ao invés de possuir uma cara inacreditavelmente assustadora. Curiosidade número 8. É meio triste reassistir o arco do Agregor, que eu particularmente curto muito, quando sabemos que todo o lance entre o vilão e o Kevin é uma mentira do Cervantes. É meio palhaçada, mas toda a ideia do planeta de Osmos 5 não existir nem faz tanto sentido assim. O Agregor define o curso pro planeta uma hora, enfim. Aqui Procuro é um planeta real e as declarações sobre ele não ser de verdade eram meras mentiras criadas pelos Cervantes. Curiosidade número 9. O arco dos desentupidores é um negócio, no mínimo, polêmico. Alguns gostam e muitos odeiam. Aqui, Devin Levin é real. A história que vimos em Força Alienígena aconteceu, já que Cervantes nunca tocou Max e a mãe do Kevin. Max apenas acreditou que o Cervantes implementou uma memória falsa. Curiosidade número 10. E junto com o nosso amigo Kevin, Ion tem uma backstory muito bagunçada também. Croniano ou Ben 10? Em 5 anos depois, são juntadas as duas versões do personagem que vimos em uma única e coesa explicação. O povo de Ion aprendeu a manipular as leis da física, mas os seus corpos não aguentaram tamanho poder. Depois de muita guerra, seu povo ficou fraco, e então planejou uma salvação através das mãos do Armagedon. O povo escolheu Ion como um messias para encontrar o artefato em outro universo. Ele então encontrou o multiverso de Ben durante sua jornada de 4.000 anos para libertar seu povo. Seu corpo foi ficando cada vez mais fraco, mas com uma nova ideia de usar o Omnitrix, ele poderia criar um corpo de um croniano ainda mais forte. Depois de lutar contra Ben Tennyson inúmeras vezes, tentando fazer com que ele se tornasse um croniano, ele enfim conseguiu, e assim transferiu sua alma para o corpo do garoto. Para garantir que Ben não assumisse o controle do corpo, Ion quebrou o Omnitrix para que ele nunca pudesse se transformar. No entanto, essa solução para o problema de Ion seria apenas temporária, pois esse novo corpo também cairia um dia. Cada vez que seu corpo atingia seus limites, ele iria para um novo universo e obteria um outro Ben Tennyson. Ion fez para si uma base onde manteria Ben Tennysons que coletava. Alguns ele até usou como escravos, outro até para experimentos. O destino de Ion então ficou tão entrelaçado com o de Ben que ele começou a acreditar que era Ben Tennyson. Gurizada, isso faz tanto sentido que, nossa, imagina, 4.000 anos entrando no corpo de outra pessoa. Deve deixar o cara meio doido mesmo. Que, querendo ou não, é uma explicação muito boa que eu acho que pra mim é a verdade. Deixa tudo bem mais amarradinho. Boa, duro. Gostaram das alterações, gurizada? Deixem aquele like e inscrição caso estejam curtindo o canal para dar aquele apoio, por favor. E aproveitem para ler os capítulos traduzidos, link na descrição. Deixem todo o apoio para o trabalho da Inktank acessando seus canais também. Grande abraço. Valeu!